Boa noite, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar aí o nosso segundo bimestre, né? Então, tá aqui no nosso planejamento, continuar aqui a parte de auditoria de TI. E o primeiro conteúdo que a gente vai abordar na auditoria de TI vai ser a parte de controles organizacionais, tá? Então, lembrando, né, gente, como a gente está falando agora justamente do escopo do departamento de TI, então, na auditoria de TI, é analisado um conjunto de controles gerenciais e procedimentos que afetam todo o ambiente de informática e, consequentemente, todos os sistemas aplicativos, né? Nesse tipo de auditoria, a gente verifica os padrões e as políticas adotados pela organização, a operação de sistemas, como os dados são tratados, a disponibilidade, a manutenção desses sistemas, do ambiente computacional também, né, os computadores, os recursos, como é que acontece a questão da gerência de banco de dados, da rede e todos os aspectos que envolvem, né, inclusive a parte de segurança física, lógica e ambiental. Ok? Então, agora falando especificamente dos controles organizacionais. O que são controles organizacionais, né, gente? Então, agora, como a gente está falando dessa esfera administrativa, né, dentro da parte da TI, né, onde a TI entra, né, então, os controles organizacionais nada mais são do que políticas, procedimentos e uma estrutura organizacional para definir a responsabilidade de todos os envolvidos na área de informática, certo? Abrangem todos os controles adotados pela gerência em termos administrativos institucionais, ou seja, é como eu vou estruturar, né, a minha área de informática como um todo, certo? Por suas características mais genéricas e administrativas, normalmente os controles organizacionais são do ponto de vista da maioria da auditoria de sistemas. Tá? Então, a partir desses controles, a gente pode ter uma ideia das políticas adotadas pela instituição e como os aspectos de segurança são considerados pela alta administração. Tá? Então, como a gente tem, como ele está numa esfera mais administrativa, a maior parte dos controles dessa esfera são controles voltados à auditoria de sistemas. E a partir do resultado dos controles, né, dos logs, da forma como a gente tem esses indicadores, né, essas análises desses indicadores, é que a gente pode ter uma ideia como a política, né, como a instituição vê essa parte, né, vê essa parte de segurança, certo? E principalmente a alta administração. Então, é necessário que o auditor, durante o planejamento da auditoria, analise a estrutura adotada, né, pela entidade auditada, seus componentes, o relacionamento com o departamento e outros setores da organização. De acordo com a estrutura, o auditor deve adaptar os objetivos do controle e os procedimentos a serem adotados, né? Posteriormente, verificar se os controles organizacionais são adequados. Para não ter aquele controle para inglês ver, né, gente? Então, tem muita. No começo, quando a gente está implantando norma, quando a gente está existe uma ideia do pessoal de procedimentar tudo, tudo, né? Então, tem que abrir um chamado, procedimento, né? Tem que fechar um chamado, procedimento, né? Tem que fazer uma solicitação de bug, né? Procedimento. Não, acho que talvez aí depois você vê que tem procedimento demais e você não consegue controlar, né? Então é esse bom senso, certo, que deve ser aplicado. Então é importante também que o auditor determine se as medidas administrativas, né, são suficientes para garantir o controle, porque também controle demais atrapalha, controle de menos não é eficaz, né? Então tem que achar esse meio termo, né, para garantir o controle adequado das atividades do departamento de informática. E se acima de tudo essas atividades que estão sendo exercidas satisfazem a organização, né? Estão de acordo com o que a organização precisa. Então aí é que entra as responsabilidades organizacionais, né, gente? Então o departamento de informática ele deve ter uma estrutura organizacional muito bem definida, né? Com as responsabilidades, né, suas unidades estabelecidas, documentadas e divulgadas, né? Então as unidades internas do departamento devem ser bem definidas com nível de autoridade e responsabilidade, né? Então, por exemplo, tem a área de infraestrutura, tem a área de desenvolvimento, né? São exemplos, né? Exemplificando.
Então, dentro da parte de desenvolvimento, geralmente eu tenho um líder ou um coordenador de desenvolvimento. Da parte de infra, eu tenho um líder ou coordenador de infra, né, que são pessoas chaves dentro da organização de TI como um todo, dentro de uma gerência de TI, né? Da mesma forma, é necessário que o auditor verifique, primeiramente, se existe uma gerência de informática com influência, porque também não adianta ter o cargo para inglês ver, né? Ah, tem uma pessoa lá que eu não quero mandar ela embora porque ela é boa, tal, vou dar o cargo de gerente de TI para ela. Aí não é assim que funciona, né? Então, essa pessoa ela tem que ter influência, ela tem que participar das decisões da organização, ela tem que ajudar a alta diretoria também a tomar decisões, né? Sinalizar o que falta, o que precisa melhorar. Se não tiver isso, isso já sinaliza uma falta de prestígio e o reconhecimento de serviços prestados pelo departamento de TI. Aí entra naquela mesmice, né, gente? O pessoal da TI, eu tenho o rapaz da TI, tem a menina da TI, né? Então sai da informalidade. A equipe de auditoria também deve verificar se os funcionários do departamento têm conhecimento das suas responsabilidades, né, gente? E é justamente para eliminar o faz tudo, certo? Ah, na TI todo mundo faz tudo. Isso é o pior cenário que tem, entendeu? Nós temos que deixar claro, porque daí a pessoa consegue focar e ficar boa e se aperfeiçoar naquela área dela. Então, a pessoa de infraestrutura, ela tem que focar na parte de infraestrutura e evoluir enquanto analista de infraestrutura. O rapaz do Helpdesk, o analista de suporte, ele tem que ficar bom na parte de suporte e evoluir enquanto analista de suporte. O desenvolvedor é a mesma coisa, o administrador de rede é a mesma coisa, o gerente de TI é a mesma coisa. Entendeu? Então é aconselhável que essas definições sejam documentadas formalmente. Quem é que pode ajudar a puxar isso aí? O pessoal dos recursos humanos, né? Lá através da descrição de cargo. Então, políticas, padrões e procedimentos, né? Eles nada mais são do que a base para o planejamento gerencial, o controle e avaliação das atividades do departamento de informática. Né? A experiência ela tem demonstrado que pelo menos as políticas e os padrões devem ser estabelecidos pela alta gerência para que sejam considerados na prática pelas gerências intermediárias. É importante ter em mente que as políticas definem as diretrizes institucionais e o relacionamento, né, entre os diversos departamentos. Geralmente, a organização ela tem uma política de qualidade, né, como um todo, e a TI ela entra, né, lembra que a gente viu no bimestre passado a questão do gráfico, né, que o planejamento da TI ele faz parte de um planejamento maior, né, para seguir um padrão maior, para seguir uma organização maior. Então, e baseado nisso, a gente escreve, né, as políticas, os padrões e os procedimentos, que eles também têm que ir, têm que convergir com os procedimentos e padrões normais, né? Então, normais que eu digo que fazem parte da organização como um todo. Então, a estratégia de informática, gente, aqui vai entrar justamente o que? A gerência mais a diretoria de informática, elas criam um plano diretor da informática, que eu também posso chamar de estratégia de informática. Esse documento ele serve como base para qualquer investimento na área, já que traça os objetivos e projetos futuros da organização. Começou o ano, né? Eu tenho o planejamento estratégico do ano. Mas toda empresa organizada, ela tem um plano diretor. O dono, os sócios, né, da organização, elas vislumbram a empresa dali a 5 ou 10 anos. E eles precisam analisar os departamentos chaves também, 5 a 10 anos. E deve haver um plano diretor da informática para acompanhar essa evolução, né? Então, apesar de ter pouca relevância na auditoria de TI, para a equipe da auditoria é importante conhecer esse planejamento estratégico da entidade, porque daí ele vai saber o que auditar, como auditar, porque para proporcionar um crescimento ou um recolhimento, dependendo, né? Que nem agora a gente está em épocas de Covid, a gente está convivendo muito com a questão de recolhimento, né? De estrutura, né? Enxugamento. Tem que ter um plano aqui, mas também tem que ter um plano de recuperação, né? E a auditoria ela tem que acompanhar esses controles, porque ela tem que saber o que exigir e como exigir, né? Então, até para rever os seus próprios procedimentos e os próprios controles, né?
Isso é uma informação, isso é uma questão muito importante, gente. A política de documentação. Documentação é tudo numa empresa organizada. É recomendável que a organização ela defina uma política sobre documentação, estabelecendo padrões de qualidade e classificação quanto à confidencialidade. Certo, gente? Então eu tenho que dizer se esse documento é secreto, se ele é um documento confidencial, se ele é de uso interno, uso externo, uso restrito, isso precisa ficar claro. Mas isso faz parte de uma política de documentação como um todo da organização. Né? E políticas de documentação inadequadas, gente, podem dificultar ainda mais a manutenção dos sistemas. Porque onde é que eu vou procurar? Como é que eu vou procurar? Tá? Aumentando os riscos de indisponibilidade dos aplicativos, caso ocorra algum problema em seu processamento. E sem uma documentação adequada e atualizada, né, identificar os erros no aplicativo pode se tornar uma tarefa extremamente demorada. Né? Então, essa parte de documentação ela é extremamente crítica, né, gente? Eu preciso ver como é que eu vou analisar essa parte. Tá? Mas ela é crítica, ela é um risco, né? Aí eu tenho a parte de gerência de recursos humanos, né, gente? Então, de acordo com algumas pesquisas feitas em ambientes computacionais, as causas mais frequentes de acesso não autorizado, perda de dados ou pane, são por erros, omissões, sabotagem, extorsão criminosa provocada por pessoas contratadas pela própria organização. Então, a famosa índole. Né? É aconselhável que a organização estabeleça políticas, controles e procedimentos enfocando na área de pessoal. Em atividades dos funcionários, as atividades dos funcionários devem ser controladas por meio de procedimentos de operação e supervisão documentados. Isso faz parte do gerenciamento, né? Como eu digo ali, gerência de RH não é o cargo de gerente de RH, e sim o gerenciamento dos recursos humanos da organização. Isso afeta diretamente a parte de segurança da informação. Ok? Agora vamos falar um pouco da gente, né? Isso é uma reflexão que vocês precisam fazer. Né? Então, plano de contratação de pessoal. Imagine que vocês fossem gestores da área de TI. Né? Então, a primeira coisa, eu tenho que ver desde a seleção, então toda a evolução, gente, dentro de um departamento, porque um departamento de TI ele não é feito de computadores, ele é feito de pessoas. As máquinas por si elas coexistem, mas elas não têm controle sobre si próprias. Então, o departamento de TI é chave pela forma como você organiza as pessoas que trabalham dentro desse departamento. Então, para isso, a gente precisa pensar enquanto gestor e componente, né, desde a seleção do pessoal até a demissão dele. E quais são os riscos e a política de demissão. Mas não só a demissão, mas também a retenção de talentos. Né? Porque hoje a gente vê um fluxo muito grande de pessoas que ficam mudando de emprego a cada 2 meses, principalmente nessa área de informática. E como acontecer isso? Existe outra situação também que eu gostaria de salientar, que é a parte de segregação de funções, mas segregação num sentido positivo. Né? Segregação para acabar com o famoso faz tudo na TI. Né? E acima de tudo, para quê? Para que ele tenha evitar que ele tenha controle de todas as fases de determinados processos. Né, gente? Porque daí o funcionário tira férias, aí simplesmente a coisa para de funcionar. Isso é muito ruim, certo? Então, a gente tem que colocar as pessoas, toda pessoa ela tem um talento, né, que deve ser valorizado, deve ser enriquecido, deve ser instigado, né? E botar a pessoa para fazer aquilo que ela é boa para fazer, certo? Você não vai pegar, por exemplo, um designer e vai fazer. Ele pode até ser uma pessoa que trabalha consertando o computador, mas ele não vai estar feliz fazendo aquilo. Você bota ele para focar no design. Programador, mesma coisa. Da mesma forma, tem gente que gosta de trabalhar com suporte. Ela é boa naquilo, ela se identifica com essa função. Né? Então, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Ok? Gerência de recursos computacionais, gente. Então, os recursos computacionais eles devem ser gerenciados de tal forma que atendam às necessidades e objetivos da organização com relação à parte de informática, levando em consideração os aspectos de economicidade, eficiência e eficácia. O que a gente fala aqui de recursos computacionais não são somente os computadores, mas tudo aquilo que acaba entrando na alçada da TI. Né? Todos os sistemas,
sistemas até de alarme, sistemas de catraca, sistemas de ponto, né? Então, tudo aquilo que envolve a parte lógica, a TI acaba tendo controle sobre isso, né? E isso faz parte de um budget, né? De um controle maior, de um nível de orçamento maior, e a TI acaba sendo cobrada sobre isso, né? E deve ter formas e sistemas para fazer esses controles, né? Inclusive de sistemas de monitoramento, para que a gente possa, né? Porque as pessoas precisam de informação rápida, né? Então, quando a gente vai, enquanto TI, nós, enquanto TI, vamos trabalhar com a parte de aquisição de equipamentos e softwares, eles devem aliar aos aspectos econômicos, eficiência, eficácia, efetividade e qualidade, né, gente? Então, não basta comprar o mais barato ou comprar o mais caro, né? A gente tem que sempre achar o meio termo, né? Então, para um desenvolvedor, a gente tem que ver uma máquina que seja de acordo com aquilo que ele precisa para executar o trabalho dele. O rapaz do suporte, né? A mesma coisa. O pessoal do recurso humano, o pessoal do administrativo, o pessoal do financeiro, o pessoal do suprimento, o pessoal da engenharia. Né? Cada um tem a sua especificidade de máquina, né, gente? E a gente tem que trabalhar justamente com essa especificidade, certo? E também ter uma periodicidade, né? Tem aqueles famosos controles, né, gente, de manutenção corretiva, manutenção preventiva, certo? Então, aplicar esses controles de manutenção de hardware e software, certo? E enquanto eu na parte de auditoria de TI, por que isso é importante para o auditor de TI, né, gente? Porque esse conjunto de sinergia de atitudes feitas com embasamento, né, só vão diminuir as ocorrências enquanto auditor, certo? Isso vai garantir, né, um fluxo contínuo do processo de TI ao longo da organização de forma eficaz, certo? Então é importante, né, a gente refletir sobre esse tipo de consideração, ok? Aí, gente, tem a questão do outsourcing. O outsourcing é uma realidade hoje, né, a terceirização ou contratação de serviço, onde ela ocorre quando uma empresa ela é independente, presta uma prestação de serviço, né, gente, relacionado à informática para outra organização. Normalmente os motivos que levam a empresa que está contratando, né, optar por esse tipo de contratação é custo. É custo, né, problema de espaço físico, quadro reduzido, certo? Então a empresa não tem condições de absorver aquele custo, né, do seletista, né? Então é de manter uma equipe de desenvolvedores, porque é um projeto sazonal. Então eles fazem o que? Eles vão lá e contratam uma empresa, bota para trabalhar dentro da organização ou a empresa fica no escritório próprio. Né? A mesma coisa a parte de suporte, às vezes há uma demanda, por exemplo, uma empresa que está sendo transferida de uma estrutura A para um prédio B, entendeu? Um prédio A para um prédio B. E tem 2 pessoas no suporte, tem que mudar lá 300 computadores, certo? O que eles vão fazer? Eles vão contratar mais 2, 3 pessoas de fora, treinam durante um tempo e faz a mudança, né, de forma efetiva. Mas dentro de todo o contexto, né, gente, que a gente conversou, tem os riscos, né? Os riscos inerentes ao controle organizacional inadequado, certo? Então, os riscos mais comuns que a gente observa são violação de segurança de acesso, né? Muito relacionado também à prática de RH, né? Planejamento inadequado do crescimento computacional. Tudo é sempre para ontem. Ah, o RH contratou 10 pessoas, vai começar na próxima segunda-feira. E agora? Não tem máquina para todo mundo? Como é que vai fazer? Não tem integração, tem que criar login no sistema, né? E eu não tenho corpo técnico para realizar isso. Né, gente? É a famosa carga-capacidade. Né? Eu tenho que fazer um planejamento de carga, certo? E adequar a minha capacidade, certo? Adequar a capacidade computacional para aquela carga que eu vou prever, né, gente? Mas aí entra da sinergia da TI com os outros departamentos, inclusive com o próprio departamento de recursos humanos.
que vai de novo em relação àquele slide que a gente comentou ali do quanto o gerente de TI é ouvido, né? Se faz ouvir, certo? Então, a equipe, e isso vai acontecer se eu não tiver nada disso, o que vai acontecer? Minha equipe de TI ela vai ficar insatisfeita e sobrecarregada, porque ela só vai trabalhar, vai ficar extremamente sobrecarregada e não vai ser reconhecida, entendeu? E com essa sobrecarga, a gente não consegue controlar tudo, porque se eu tenho uma sobrecarga de pessoal, às vezes a pessoa que deveria estar vendo uma coisa não consegue ver por sobrecarga. Aí o que acontece? Erros e fraudes, perdas de dados e, acima de tudo, gente, se eu tenho prestadores de serviço, eu não consigo cuidar nem dos meus prestadores. Aí muda o prestador, ele fica com a senha do sistema, as coisas ficam com ele, leva tudo e agora? Como é que fica? Entendeu? A gente perde essa questão. Então, dá uma zica e as coisas não rendem. Ok? Então é isso, galera. Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço. Até mais.